Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo da 34ª CIPAT da ETEC José Rocha Mendes e a primeira que estamos divulgando online, devido à pandemia e à circunstância de isolamento social. Hoje, nosso convidado é o Dr. Idelberto Muniz de Almeida, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado e doutorado em Saúde Pública na Universidade de São Paulo e professor assistente e doutor na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. O professor irá explicar o MAPA, o modelo de análise e prevenção de acidentes, a ferramenta na qual ele ajudou na criação. Ele tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde do trabalhador, atuando com os seguintes temas: acidente do trabalho, prevenção, análise e concepções de acidentes e saúde do trabalhador. Desde já agradecemos a participação do professor Idelberto. E com vocês, professor Idelberto. Boa tarde. Meu nome é Idelberto Muniz de Almeida. Eu estou fazendo uma improvisação aqui para atender um convite muito gentil de um grupo de organizadores da CIPAT 34, da ETEC José Rocha Mendes, que me pediram para falar sobre análise de acidentes. Nós tivemos umas conversas, eu recebi aqui algumas perguntas e, como quase todas elas giram em torno desse tema da análise de acidentes e, em particular, desse instrumento de análise que eu ajudei a desenvolver, o MAPA, Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes. Eu tive problemas aqui com o computador e estou improvisando essa imagem aqui, até porque se não aparece a minha imagem, o meu rosto, eu costumo brincar que é o meu melhor ângulo mesmo, né? Então, o tema da análise de acidentes, uma primeira coisa importante para a gente destacar é que se trata de... Toda análise é um produto de escolhas de quem a realiza, né? Enquanto produto, esse evento, né? Lembrando o Lecoze, aí, o pesquisador francês, né? Enquanto evento, ele não existe independentemente da sua interpretação feita por atores que estão no seio de relações de poder. Então, o próprio MAPA expressa isso, ele traz ele é uma ferramenta técnica, mas ele traz um conteúdo cultural, de escolhas que eu ajudei a realizar no grupo de construção. Então, a análise de acidentes nesse sentido, esse é um dos pressupostos, há perguntas relacionadas a essa questão. A análise de acidentes é, então, uma construção social, baseada nessas escolhas da equipe que conduz, que incorpora pressupostos que são frutos ou de uma escolha feita implicitamente ou explicitada por quem integra essa equipe. No caso brasileiro, a escolha mais disseminada e mais conhecida sobre como conduzir análises de acidentes já foi chamada de abordagem ou paradigma tradicional, que é uma abordagem muito inspirada na contribuição do engenheiro e psicólogo Heidrich, que construiu o famoso modelo dos dominós, né? E que é uma construção que, na sua aplicação muito restrita ao terceiro dominó, a terceira pedra da sequência dos dominós, que falava dos atos inseguros e das condições inseguras,
foi utilizada de uma maneira que alimenta a atribuição de culpa à vítima do acidente. Esse é um processo que também tem sido muito estudado com esses palavrões que está chamando aqui de viés retrospectivo e viés de resultado, mas que, entre outras coisas, é o fato de que quem vai analisar sabendo que a coisa deu errado, quem vai analisar um acidente, que é algo que teve um desfecho não pretendido, tem a sua condução de análise e a sua conclusão nessa análise influenciada pelo fato de saber que houve um desfecho não pretendido, né? E, enfim, essa é uma visão muito criticada, mas ainda muito forte na formação. E essa visão assume pressupostos que a gente critica por desconsiderarem a evolução de conhecimentos sobre o trabalho, sobre o acidente propriamente dito, sobre comportamentos das pessoas em situação de trabalho. E tudo isso para dizer, então, que à luz dos conhecimentos atuais, conclusões de análise de acidente em termos de culpa exclusiva da vítima são insustentáveis do ponto de vista científico, mas elas existem e são muitas, né? Entender o acidente como um fenômeno individual e não sistêmico ou organizacional deveria ser, à luz dos conhecimentos atuais, uma decisão de exclusão, só depois de uma cuidadosa exploração, por exemplo, utilizando nessa sua exploração alguns conceitos guias, como os que a gente vai mostrar que são adotados no modelo do mapa. Então, o que são esses conceitos guias? O que é o mapa, né? O mapa é uma ferramenta de apoio conceitual à condução de análises e de intervenções que a gente chama de vigilância em saúde do trabalhador. Eu não vou me estender aqui nessa noção de vigilância em saúde do trabalhador, mas ela se apoia na ideia de olhar qualquer fenômeno, por exemplo, o acidente, como um fenômeno que tem 3 dimensões. Uma dimensão de consequências, a lesão imediata sofrida pela vítima, mas também lesões, perdas que vão se instalar no longo prazo, inclusive também consequências não apenas na saúde, consequências jurídicas e outras, pode ser consequências ambientais, depende muito do tipo de evento. Então, a vigilância em saúde do trabalhador tem 3 dimensões. Uma delas é essa das consequências, a outra é a da situação propriamente dita, da exposição, do que a pessoa estava fazendo, qual era a atividade desenvolvida num sistema que acabou resultando no desfecho acidente. Então, essa situação da exposição é uma situação que a gente, na segurança, lida muito em termos de prevenção com as ferramentas da chamada gestão de segurança. A gente vai fazer diagnóstico preliminar de perigos e riscos, a APP, por exemplo. Identificados esses perigos, a gente vai propor barreiras, medidas de prevenção e vai operar nesse sistema tentando garantir que ele não saia do seu controle. No acidente a gente tem esse descontrole registrado. E ainda há uma terceira dimensão dessa noção de vigilância, que é a dimensão de como que as decisões que ajudaram a criar aquele sistema em que aconteceu o acidente, aquele tipo de atividade, então macro decisões políticas, econômicas, inclusive aquelas relacionadas à legislação que vai definir a regulação do funcionamento daquela atividade, regulação essa que vai ser monitorada, implementada sobre a ação dos órgãos de governo, como antigamente a gente tinha o Ministério do Trabalho e Emprego, então a Inspeção de Segurança do Trabalho atuava nesse campo. Na área da saúde a gente tem a área de vigilância em saúde do trabalhador. Então como é que essas normas como que esse arcabouço de atuação jurídico e institucional pode controlar aquele sistema para que as situações de perigo que existam não resultem em acidentes.
O acidente é visto como um fenômeno que tem dimensão social e uma dimensão técnica, representado por uma gravata borboleta que lembra essas três dimensões que a gente falou. E o acidente então é compreendido como um produto, como algo que resulta de uma rede de múltiplos fatores em interação. Quanto mais complexo o sistema, maior o número de elementos interferindo nessa rede. Então, um dos desafios da prevenção hoje é lidar com a segurança numa situação onde múltiplos fatores interagem com múltiplos aspectos e situações para levar ao acidente. A situação típica é essa da pandemia que a gente está atravessando. Essas origens desse acidente estão enraizadas na história do sistema, então entender essa história nos ajuda a entender o acidente. E há conceitos e questões que guiam a coleta de dados e a interpretação dos achados na análise de acidente. A intervenção deve abranger, então, as três dimensões que a gente citou. O acidente, então, é um evento com história, e uma história que não se resume ao momento do acidente. Se você analisar direito, vai ver que algumas coisas que vinham acontecendo antes no sistema podem ser interpretadas como avisos que o acidente enviava. As origens do mapa. Por que a gente criou essa ferramenta? Eu trabalhei muito antes do mapa, muito com o chamado método de árvore de causas, uma técnica de análise de acidente. Mas a gente pode dizer muito o seguinte, que as intervenções de prevenção que eram restritas à ideia da recomendação do tipo, olha, veja-se a legislação de segurança, por exemplo, um acidente em construção civil, e eu encontrar que houve aspectos das normas de segurança que não foram respeitados do sistema, esse descumprimento de norma era tomado como a causa do acidente e, de modo geral, a recomendação de prevenção era algo do tipo cumpra-se a lei. A gente vivenciou muitas situações onde empresas acompanhadas por anos e sempre obedecendo a essas recomendações do tipo ajustar o cumprimento da lei, mantinham taxas de acidentalidade muito elevadas. Então, isso era um problema para a gente. Também inspirado na ideia de que conceitos já usados nas últimas décadas em análise de desastres, de acidentes ampliados, podem ser usados em análise de acidentes do trabalho, do tipo que são habitualmente enfrentados na vigilância de acidentes do trabalho. Que conceitos são esses? Olha, são inúmeros, mas quem conhece a obra de James Rison deve ter tido algum contato já com a noção dele de acidente organizacional. O professor Michel Lohry, pesquisador francês, com o grupo Caos, que ele participa, também criou uma outra ideia de acidente organizacional, psico-organizacional. Há autores que criaram uma ideia de acidente sistêmico, acidente normal, como o Charles Perrow. A Diane Vaughan analisou um grande desastre com a Challenger e criou a ideia de acidente, ela chamou de trickle-down, efeito trickle-down numa organização, mas é uma ideia que se assemelha muito com a noção de migração do sistema para um acidente, ou seja, o modo como os sistemas funcionam lidando com suas dificuldades, suas variabilidades, os levam a mais e mais se aproximar de ideias, de práticas onde o perigo anda por perto. Então não se trata de reinventar a roda, mas facilitar às equipes de análises a apropriação de concepções e ferramentas que já foram testadas com sucesso em análises de acidentes. Os conceitos guias, então, que a gente trabalhou para recomendar na análise de acidente, a gente pode aqui, então, retomando a ideia do mapa, dizer, primeiro, tem uma concepção de acidente que não é
A de um evento simples, é aquela de um evento com história, um evento enraizado na história do sistema, e cuja análise vai se beneficiar de 4 tipos de ferramentas que a gente propôs aqui. A primeira ferramenta é uma ferramenta que estuda o trabalho em que aconteceu o acidente, como ele é na vida real, como é que é esse trabalho, vamos dizer assim, rotineiro. Então, para fazer a descrição desse trabalho, a gente propõe a apropriação de alguns conceitos da ergonomia. Então, a noção de trabalho real, ou seja, existe um trabalho prescrito, sistemas que têm uma boa gestão de segurança, inclusive, possuem modelos de prescrição bastante detalhados, formalizados, inclusive detalhando, às vezes, sequência de passos que deveriam ser adotados na realização, na condução de uma determinada tarefa, e o trabalho, e na hora de se fazer o trabalho, essa prescrição serve de guia, mas ela é insuficiente para descrever tudo que a pessoa que trabalha faz para realmente fazer o seu trabalho. Então tem essa distinção entre prescrito e real. O trabalho, aquilo que a pessoa faz, envolve uma dimensão invisível, uma dimensão do plano que a pessoa faz, do como vai conduzir o seu trabalho, que na ergonomia a gente chama de estratégias operatórias, e o trabalho e a parte visível do trabalho. Por exemplo, o que você pode observar no que alguém faz para fazer qualquer coisa. Os comportamentos, os gestos, as verbalizações, esse visto e ouvido do que o outro está fazendo, que, retomando, ligando com a noção de estratégia, se a gente procura entender por que a pessoa fez aquela escolha, por que a pessoa planejou daquela maneira, aí a gente chegou no invisível. A análise precisa, sempre que você tem alguma incompreensão, que você faça uma conversa, que você escute o trabalhador para entender esse trabalho como realizado na realidade. Ele nunca é totalmente redondinho, como diz aquela propaganda da cerveja, né? O trabalho inclui variabilidades. Olha, eu queria mostrar para vocês essa filmagem, essa gravação aqui, usando a tela do computador melhor, maior lá, e essa tela não funcionou. O computador teve um problema hoje aqui. Então eu usei um plano B, a tela do notebook. Uma variabilidade, e a mudança que eu fiz, os ajustes que eu precisei fazer foram os de ligar o outro equipamento. Isso tem implicações para a segurança? Nesse caso aqui específico, não, mas poderiam ter. O fato é que quando no cotidiano de trabalho as pessoas enfrentam variabilidades, fazem escolhas que visam manter a atividade funcionando, garantir a produção, e elas podem criar mais segurança ou criar riscos que, por exemplo, aqui uma coisa importante, lembrando para quem faz a gestão de segurança, é que é muito pouco comum que quem produz, por exemplo, procedimentos de segurança, inclua no seu procedimento uma preocupação com a identificação de quais são as variabilidades mais frequentes e o que as pessoas têm que fazer para lidar com essas variabilidades. Então, nem sempre o procedimento de segurança antecipa essa orientação, e com isso a gente começa a chegar a verificar que, olha, aquela segurança prescrita, aquilo que era o originalmente dito na gestão de segurança, não era suficiente para garantir a segurança. Outro conceito muito importante é um conceito mais frequente, mais comum na engenharia, o conceito de análise de barreiras, mas que parte da compreensão de que na realização de todo tipo de trabalho vão existir perigos, vão existir riscos. E o trabalho da gestão de segurança inicia por entender essa mesma atividade que a gente estava falando antes aqui e identificar, por exemplo, se nos usos do corpo que estavam previstos naquela tarefa,
havia uma aproximação de parte do corpo em relação uma parte móvel desprotegida, se havia a possibilidade de uma queda de altura, se havia a possibilidade de um choque elétrico, se havia a possibilidade de ser atingido por alguma coisa em movimento. E para esses perigos antecipados, a gente vai propor barreiras. E a gestão do seguro, a compreensão de acidente vista dessa maneira é de que o acidente só vai acontecer no sistema se um perigo existente não tiver sido identificado ou até sendo identificado tenha sido considerado tão pouco provável que a decisão foi de não instalar a barreira necessária para a proteção daquele perigo. Então, acontece o acidente, na explicação da análise de barreiras para o acidente, vem por esse lado da falta da barreira para um perigo que podia ter sido reconhecido ou que nem foi reconhecido. Nos dois casos, fazer a análise de barreiras implica aprofundar a busca de respostas para o que explica que um perigo não tenha sido identificado ou o que explica a decisão de não instalar uma barreira para um perigo identificado. A análise de barreiras ainda explica o acidente com falhas de barreiras que tenham sido adotadas, tenham sido instaladas e estavam presentes no sistema. Então, por exemplo, da mesma maneira, no caso da falha da barreira, a gente precisaria explorar, fazer a análise de barreiras não é identificar a barreira que faltou ou que falhou, mas é aprofundar no sentido de entender o que explica, quais as razões presentes no sistema que explicam que aquela falha, então, tenha acontecido dentro do sistema. E isso implica em fazer um mergulho na história de vida dessa barreira, que vem desde a sua concepção, se ela foi adequadamente concebida, inclusive se apoiando no conhecimento de quem fazia o trabalho real, então se ela previa alternativas de funcionamento nas horas que o trabalhador precisava lidar com variabilidades do sistema. E nessa história de vida procurar também se ela foi utilizada, se ela recebeu a manutenção que ela devia receber e assim por diante. Muitas das falhas aqui, então, são explicadas como com origem em falhas na gestão de segurança. O outro conceito fundamental, guia da análise de acidente, é o da análise de mudanças. Então aqui a ideia básica é a de que se o sistema funcionasse o tempo todo do jeito que ele funcionou nas situações sem acidente, não aconteceria o acidente. Uma coisa óbvia. Então a ideia aqui é que a ocorrência do acidente foi antecedida por falhas, ou por mudanças, né? Ou mudanças num componente. Então a gente pode dizer que o sistema tem componentes pessoas, tem componentes técnicos, equipamentos, matérias-primas, etc. Que o sistema tem componentes de tarefa, quais são as ações que as pessoas têm que realizar, como a gente estava discutindo antes aqui na ergonomia, e ainda que ele tem um componente de ambiente físico, até climático, mas também de organização do trabalho. Então, pode haver uma situação de um atraso de produção, da necessidade de lidar com esse atraso e como que o sistema, quais as escolhas que o sistema faz para lidar com isso. Pode haver problemas na comunicação dentro do sistema, entre os componentes do sistema, que interfiram no acidente. Então, quando a gente fazer a análise de mudanças, também implica, a exemplo do que eu falei antes na análise de barreiras, analisar a mudança não é identificar o que mudou no sistema, que podia ser um desses componentes, ou ainda podiam ser mudanças nas interações entre esses componentes, ou entre esses componentes e o ambiente em que ele está. Então, a análise implica essa busca de causas das causas. A gente faz uma pergunta para, por exemplo,
falando de uma análise de mudança, se explodiu, lembram lá da queda da explosão no shopping center no Osasco Plaza? O ponto de partida era identificar o que explodiu ali. Consegue-se descobrir que a explosão foi de uma mistura de GLP. O que é a mistura explosiva de GLP? É uma mistura desse gás liquefeito de petróleo com o oxigênio. Perguntando sobre o comportamento dessa mistura, a gente vai ver que não é uma mistura GLP-O2 explosiva em qualquer condição. Ela só explode quando a concentração, as proporções entre o GLP e o oxigênio atingem determinadas concentrações, que são então da concentração explosiva. Então a gente se fizer a primeira pergunta, o que explica, o que aconteceu? Bom, a mistura GLP-O2 explodiu. A gente fizer a pergunta, quais as condições necessárias para essa explosão, a gente vai ver que havia a necessidade de que a concentração da mistura estivesse na concentração explosiva. Mas se a gente perguntar se a mistura está na concentração explosiva, explica que ela exploda, a resposta é não. Então, o que mais está faltando? Aí vem a resposta, há uma faísca, há um elemento, então, que leva a haver o incêndio da mistura que leva à explosão. A partir dessa resposta, a gente vê que a mistura na concentração explosiva atingida pela faísca explica que explode, explica sim. Agora, esses dois elementos, a presença da faísca, a mistura na concentração explosiva, viram pontos de partida para uma outra investigação. O que é que explica que a mistura tem atingido aquela concentração explosiva? Então, a análise de mudança, quando puxada dessa maneira, a gente vai ver o seguinte, ela geralmente nesses tipos de acidentes, é a mesma coisa para um acidente elétrico, para um acidente num ambiente de concentração, como um ambiente confinado, né? A primeira parte da explicação é técnica, mas quando a gente puxa o fio, a gente vai ver que a presença daquelas condições técnicas é condicionada por decisões, por escolhas, medidas gerenciais, então tem uma dimensão social que aí é um pouco mais difícil de ser puxada nas suas origens, mas que precisa ser explorada. Ainda há um quarto elemento que a gente propõe na investigação, que é dizer o seguinte: olha, quando eu explico um acidente por esses elementos aqui, eu posso chegar ao final numa situação onde alguém, por exemplo, um representante da empresa, imagine, por exemplo, um trabalhador que usou um elevador de obra para fazer uma obra numa caixa d'água a 30 metros de altura, e ele chega lá em cima, tem que caminhar do elevador por sobre uma plataforma até a caixa, e quando ele estava caminhando naquele trajeto entre o elevador e a caixa, o elevador desce e ele está com a porta aberta e derruba a plataforma e o trabalhador cai lá de cima e morre. A empresa dizia que a segurança ali para a segurança acontecer, a porta tinha que ser fechada e o trabalhador é quem deveria ter fechado a porta e ele sabia disso. Então, a culpa da queda da vítima e o acidente era da vítima que não fechou a porta. Alguém podia mostrar que um elevador que tem essas características técnicas de poder fechar, poder descer com a porta aberta, ele descumpre solenemente inúmeras barreiras, cláusulas de segurança que estão na legislação. Mas a empresa podia se apegar à ideia de que isso é verdade, mas apesar disso foi ele que não fez o que devia fazer, etc. Então isso abre a necessidade de esclarecer, de ter um zoom nesse comportamento, da omissão colocada por esse trabalhador. E aí a gente vai ver o seguinte:
inúmeras ferramentas de exploração, trazemos assim, um zoom nesse comportamento. Mas a gente chama a atenção para o fato de que o zoom não deveria ser apenas no comportamento daquele que não fechou a porta do elevador, mas também naquele que concebeu o elevador com aquelas características. Tem uma história ali por trás para chamar a atenção do resultado da análise do acidente. Ao fazer essa exploração do ponto de vista do comportamento do trabalhador, há um conceito já bastante aplicado na legislação que a gente chama de armadilha conceitual. Foi desenvolvido por psicólogos como o James Rison, né? E esse conceito, trazido para essa análise, ajudaria a mostrar que o comportamento do trabalhador naquela situação, um trabalhador que tinha recebido a orientação de que lhe cabia, saindo do elevador, fechar a porta do mesmo para estar em segurança, né? Quando ele sai desse elevador e não fecha essa porta, ele não faz isso porque ele é desatento, porque ele quer desafiar o perigo, porque ele tem uma falha de personalidade. Mas a análise com o conceito de armadilha conceitual mostra que para qualquer ser humano ser colocado numa situação semelhante era esperar, podíamos dizer que era esperado o comportamento de não agir da maneira que era prescrita naquela situação. Vale a pena registrar o seguinte: quando a gente propõe um mapa, a gente não está recomendando que hoje a formação de segurança, ao formar um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, a gente forme pessoas que dominem adequadamente, que conheçam amplamente, em profundidade, todos os conceitos que poderiam ser usados no momento de uma discussão como esse de ampliação conceitual num acidente. Mas o que a gente procura chamar a atenção é que a formação deve estimular que a equipe, diante de situações como aquela equipe que enfrentou com a empresa o acidente do elevador, encontrou, ou seja, você estava no momento final da análise encontrando uma recusa de aceitar a explicação que era dada para o acidente apenas em termos da falha de barreiras, né? Então, ou seja, naquela situação, diante daquele impasse, você identificar o seguinte: poxa, essa é uma situação que pode se beneficiar de uma condução da análise em termos de ampliação conceitual. E se você souber qual é o conceito que ajudaria, por exemplo, eu estou me referindo a um caso que tinha um comportamento de omissão aqui por parte desse trabalhador. Você pode procurar pessoas que dominem esse conceito da armadilha conceitual, da armadilha cognitiva, né? E incorporar mais esse elemento na sua análise. Mas, ao mesmo tempo, você poderia já identificar também o seguinte: opa, mas também aquela falha lá da concepção do acidente, da concepção do elevador, precisaria ser explorada, né? E também de ali verificar que outras ferramentas da análise cognitiva, da concepção de barreiras, da concepção de elevadores, já poderia ter também aportar novas contribuições na discussão dessa análise. Então, a ampliação conceitual, em síntese, ela ajuda a verificar o seguinte: são muitas as situações em que a gente tem elementos, a gente tem relato de um acidente, tem acesso a um fato, e se a gente não tiver, em relação a esse fato, o domínio de conceitos que ajudam a rever e a construir uma nova compreensão sobre esse fato, a gente não vai trazer para a nossa explicação
essa contribuição. Então, por exemplo, se eu vi muitos casos de acidentes com omissões antes de me aproximar, antes de ter acesso ao conceito de armadilha cognitiva. Antes de ter acesso ao conceito, eu não podia explicar acidentes com omissões como sendo situações, exemplos de armadilhas cognitivas. Hoje em dia, nessa coisa da nossa convivência com tecnologias de informação, são muitos os exemplos de armadilhas cognitivas. Há um campo da engenharia denominado de engenharia cognitiva que visa justamente facilitar, fazer com que ajudar quem tem que conceber, quem tem que criar instrumentos de inteligência artificial, computadores, etc., o faça respeitando a maneira como funciona a cognição humana para evitar que a gente tenha armadilhas nessas situações. Eu vou iniciar a resposta a essa questão mostrando para vocês essa imagem aqui. É um texto de um livro chamado Acidente e a Organização, que a professora de vocês aí já deve ter mostrado, comentado com vocês. Esse livro está, o Acidente e a Organização, ele está disponível em versão PDF para acesso gratuito. Mas o engenheiro Lohri e o Mumayeu, eles destacam como razões para a estagnação da segurança a prevalência nas organizações de momentos assim, em que há um aumento de pressões de produção, se instala um clima de competitividade, de desregulação, de reticências e resistências contra controles externos. Então, quando é essa, vamos dizer assim, o caldo em que a empresa se coloca, vai ser mais difícil a gente ter avanços na segurança. Ao mesmo tempo, uma cultura de engenharia muito centrada na tecnologia, na técnica, e que ignora os fenômenos humanos e organizacionais. Então, uma cultura submetida à pressão quase permanente de planos, da urgência, da obsessão pelo número, pelo quantitativo e pelos mitos da eficácia e do imediatismo, acompanhados de uma profunda desconfiança contra a reflexão coletiva e a autocrítica, contra a ideia de que os trabalhadores escolhem, eles sabem fazer a segurança, eles contribuem para a segurança, que eles rejeitam a adesão a normas que eles veem como normas que não fazem sentido, né? Então, isso é uma parte das dificuldades, e aí, quando a gente tem um clima como esse na empresa, é muito mais difícil instalar uma proposta de abordagem de acidentes que se apoie em conceitos como os que a gente propõe. Porque aquele tipo de conceito, o que ele aponta como falhas de gestão de segurança, por exemplo, o objetivo que está posto ali por trás é o de contribuir para o aperfeiçoamento do sistema, não é o de mostrar, por exemplo, uma falha na gestão de manutenção para puxar o tapete da gestão de manutenção. Não, é para que a gente possa ter uma correção de rumos que ajude a fazer com que a produção no nosso sistema seja melhor e melhor, fugindo então dessas dificuldades. A ideia é que quais são as escolhas que eu faço para lidar em situações como essa? Essas escolhas podem aumentar, trazer a insegurança, aumentar os perigos ou, pelo contrário, serem adotadas de uma maneira que inclui nas suas escolhas uma preocupação com a lógica da prevenção. Há também dificuldades que a gente pode chamar assim de dificuldades técnicas mesmo. Olha, historicamente a formação em engenharia de segurança, em medicina do trabalho, nos cursos de técnico de segurança,
estão apoiadas em concepções em explicações de acidentes muito distintas dessas que eu estou comentando com vocês aqui. E se a explicação é essa outra, eu não, se eu nunca tive acesso a esse novo olhar, eu não vou então estimular, ensinar a apropriação. Assim, eu já vi pessoas que diziam não existe uma outra forma de explicar a origem de acidente que não seja o ato inseguro, a condição insegura. É uma afirmação baseada na ignorância, na preguiça de estudar, porque são mais de 40 anos que outras formas de conhecimento estão sendo disponibilizadas na sociedade. Então, no mínimo, um comportamento mais honesto para o professor seria apresentar para os estudantes as diferentes concepções para que ele soubesse que as escolhas que está fazendo não são as únicas possíveis na sociedade, que ele pode, eventualmente até numa perícia, ser contra-argumentado depois por esses outros olhares. Então, a maior resistência, embora exista essa dificuldade técnica, eu diria que as maiores dificuldades estão no plano da cultura política, no plano da concepção de gestão. Se na empresa predomina um temor de assumir responsabilidades decorrentes de acidentes, e isso alimentado pela força que a área jurídica traz dentro do sistema, a gente vai ter mais resistências a essa situação. Então, uma das estratégias que a gente precisa adotar para buscar aumentar a disseminação desse novo olhar é mostrar para a empresa que, regra geral, as causas que a gente encontra, as razões que a gente encontra para explicar os acidentes quando analisados em profundidade, são razões que trazem para a empresa, para a sua produção, uma série de outros prejuízos também extra segurança. Então, prejuízos em termos de danos materiais, prejuízos em termos de atrasos de produção e outros que a busca de uma gestão mais inteligente, mais em sintonia com as explicações científicas, ajudaria a melhorar o sistema. Teve alguém que me perguntou sobre se essa forma essa proposta de análise de acidentes como a do mapa, se ela tinha servido para a elaboração de alguma norma regulamentadora, alguma mudança no plano de legislação. Essa forma de análise de acidentes foi assumida pelo Ministério do Trabalho e, por exemplo, aqui vocês veem uma publicação recente, existe um outro livro antigo que chama Caminhos da Análise de Acidentes, também publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, esses dois livros aqui, esse especificamente, no primeiro livro, O Caminho da Análise de Acidentes, ele traz muitas ideias sobre os conceitos que eu falei para vocês, que foram surgindo na explicação, da explicação do acidente, aquela ampliação conceitual. Esse livro já está mais centrado na escolha dos conceitos que a gente falou do mapa aqui. Os benefícios da análise apoiada em conceitos da ergonomia, da análise de barreiras, da análise de mudanças. A análise conceitual aqui, a ampliação conceitual, também está presente, mas menos desenvolvida aí. Então, além dessa abordagem, houve mudanças em NRs que, por exemplo, retiraram da explicação dada em NRs a explicação, o conceito de ato inseguro. Então, essas foram algumas das influências, né? Isso também foi adotado no Ministério, assim, há uma grande alimentação de
de que as análises elaboradas pelos auditores fiscais apoiadas nesses conceitos subsidiem, por parte do Ministério Público, da área jurídica de Previdência, análises de ações regressivas. Então, são partes das repercussões que teve com essa análise aí. Há outros elementos, a gente pode dizer, assim, o Tribunal Superior do Trabalho tem uma iniciativa de trabalho seguro, né, que chegou a elaborar uma recomendação de como deveriam ser as perícias de análises de acidentes. E a maioria dos conceitos adotados nesse instrumento são conceitos inspirados nessas mesmas fontes que a gente está citando aqui. Há uma outra pergunta sobre, assim, quando usar o mapa, né? Essa pergunta do quando usar, ela tem respostas muito variadas, no seguinte sentido. Do ponto de vista não é vamos dizer assim, uma ferramenta que a gente recomende para o uso em todo e qualquer tipo de acidente, em todos os sistemas, mas você escolhendo acidentes que você acha que estão surgindo como mais desafiadores para o sistema, então acidentes que parecem se repetir, que não estão sendo resolvidos com as medidas que já foram propostas, seria o caso então de verificar se uma ferramenta como essa não ajudaria a enxergar dimensões que você não vinha enxergando com as ferramentas anteriores. Além disso, assim, a gente comentou aqui essa questão da atribuição de culpa. É muito forte em acidentes você encontrar pessoas que falam de que não, o trabalhador ele queria se acidentar, não é possível, como é que foi fazer uma bobagem como essa? Então, nessas situações em que há uma prevalência de um conceito, ou desse olhar da atribuição de culpa, a adoção dessa ferramenta pode ser útil no sentido de desconstruir esse olhar da atribuição de culpa, esse olhar tradicional do Ocidente. E há, assim, no mais, assim, a gente pode dizer que, do ponto de vista dos tipos de atividades, a gente já viu vantagens de uso, ela nos ajudar em ferramentas, por exemplo, analisando desde um acidente que acontece com uma perfuração, com uma agulha num hospital, né, um acidente com um pérfuro cortante, até situações de exploração, de rupturas de barragens, de análises de acidentes de dimensões técnicas maiores. Então, pelo tipo de acidente em si, o que a gente vê é que há situações em que alguns dos conceitos são mais úteis, outros o conceito vai ser menos útil. Você pode ter muitos casos em que você não faça a ampliação conceitual, por exemplo, numa análise. Ou outros casos em que a simples análise tem acidentes que acontecem muito em sistemas que a gente chama do tipo acidente esperando para acontecer. Às vezes o trabalhador descreve para a gente que o jeito que ele trabalha ali é tão perigoso que uma bobeira é capaz de levar ao acidente. Bom, de modo geral, nesse tipo de acidente, a aplicação de uma boa análise de barreiras é capaz de mostrar que o sistema vem desrespeitando solenemente regras de prevenção, medidas legais de prevenção que ajudariam a fazer com que olha, se trabalhar aqui, se uma bobeira é capaz de levar a um acidente, a gente está diante de uma situação que devia ser considerada inaceitável do ponto de vista da segurança.
Já outros acidentes é preciso explorar muito mais, há mais benefícios da análise ergonômica e da análise de mudanças. Então, são algumas das situações sobre quando usar. Usando o mapa foi possível ir além de falhas humanas. Sempre, o que há dois tipos de questões a considerar nessa resposta aqui. O primeiro é que no modelo quando a gente pensa no acidente como um fenômeno organizacional, a dimensão proximal do acidente, historicamente, é que era usada para explicar o acidente e sendo apresentada ali a ideia de que ele errou de alguma maneira, o trabalhador deixou de fazer o que devia fazer ou fez algo que não devia fazer, e isso era a explicação do acidente. No olhar organizacional, a gente recomenda sempre o seguinte: nunca. Esse devia ser, no máximo, considerado, isso podia ser considerado como um ponto de partida para a investigação. Ou seja, ao invés de dizer por que esse trabalhador fez isso que era inaceitável, a pergunta devia ser por que para aquele trabalhador, agir daquela maneira fazia sentido naquela situação e momento. E aí a gente fazer a investigação de buscar entender as origens desse comportamento. Mas na visão tradicional ainda se considerava que todos os comportamentos eram frutos de escolhas conscientes, livres dos trabalhadores, que eles faziam errado porque queriam fazer errado, porque eram teimosos, eram algumas outras pessoas que têm manias de perseguição e sempre pensam dessa maneira também, fazem porque querem me atingir. Mas o que a gente vê aqui é o seguinte: a evolução dos conhecimentos em psicologia, na psicologia cognitiva, na psicologia do trabalho, na psicologia social, vão mostrando que o comportamento humano em situação de trabalho tem outras explicações, tem razões que precisam ser exploradas, em particular no sentido de procurar aquilo que está fora do nível do consciente propriamente dito. Ou seja, a gente, ao explicar a dimensão proximal, essa forma de analisar o acidente vai explicar o comportamento, vai lidar com o comportamento de uma maneira totalmente diferente daquela que ele era lidado na explicação tradicional. Caramba. E a outra dimensão é o seguinte: quando eu faço essa busca das origens em profundidade, eu sempre vou além da dimensão humana, no sentido principalmente nessa visão restrita do humano como comportamento intencional de quem estava ali lidando com o proximal na atividade. Mas eu vou procurar, por exemplo, no caso lá do elevador, explorar como é que foi a dimensão cognitiva, a contribuição humana no processo de conceber o elevador com aquelas características. Eu preciso ir além. Então, a gente amplia esse olhar. Ao mesmo tempo, se há influências de razões como essas que a gente comentava antes aqui, olha, o aumento da pressão de produção, do clima de competitividade, a análise implica em procurar as razões de o que faz com que... O que está na origem daquele aumento da pressão de produção? O que houve de problema de planejamento? Como é que uma empresa decide, por exemplo, planejar no mesmo período, no mesmo horário de trabalho, a realização de uma tarefa que exige que o seu sistema elétrico seja desligado e a realização de uma outra que exige que o sistema esteja ligado? Opa! Esse problema do planejamento precisa ser explorado em profundidade e ele vai mais fundo na origem do acidente. Tem uma outra pergunta sobre
levando em conta a amplitude da análise, se a gente pode ter uma certa liberdade ou existem padrões, regras a serem seguidos com o mapa. Essa é uma pergunta boa. A ideia quando eu apresentei para vocês os 4 conceitos guia da análise, eles guiam a busca, a coleta de informações e guiam também a interpretação dos achados que a gente vai encontrar na análise. Mas o processo aqui é, sobretudo, guiado por perguntas abertas. Existem perguntas em relação a você que guiam a análise do que é a análise ergonômica da atividade. Existem conceitos que ajudam a entender, a conduzir esse caminho. Como, da mesma maneira, existem as chamadas perguntas da análise de barreiras, e assim como existem as perguntas da análise de mudanças, assim como diferentes caminhos de análise de ampliação conceitual vão se apoiar em diferentes conceitos. Então, não é uma regra especificamente, mas há um processo de respeito a conceitos. A dificuldade técnica para quem está se apropriando dessa ferramenta é essa de ir incorporando nas suas práticas o uso de conceitos que não estava habituado a fazê-lo. Então o exercício da prática vai ajudando a aprimorar esse elemento. Alguém perguntou aqui assim, o que seria superar as visões reducionistas numa análise de acidentes? Eu acho que a gente pode encerrar com o comentário de resgate do que já foi falado aqui antes. Esse conjunto de análises que busca, quando eu busco na análise o caminho das causas, quando eu procuro seguir, puxar os fios e construir uma explicação. Veja bem, numa análise como o mapa, no final das contas, a gente pode dizer que ela pode apresentar 4 explicações, vamos dizer assim, para o mesmo acidente. A explicação que vem com a análise apoiada nas ferramentas da ergonomia, a explicação que vem com a análise das barreiras, a explicação que vem com a análise de mudanças, a explicação que vem com o uso de conceitos na ampliação conceitual. Na verdade, todas essas são conceituais, né? A ferramenta da ergonomia é uma ferramenta conceitual também, a análise de barreiras é uma ferramenta conceitual, mas a gente distingue porque essas 3 primeiras já são, vamos dizer assim, de certa maneira, tem um uso mais cristalizado, mais conhecido na análise de acidente, embora não sejam tão conhecidas assim. Então, superar a visão reducionista em última instância, está capacitado para desenvolver análises apoiadas em conceitos como esses. Eu encerro por aqui e fico à disposição depois se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Um abraço. Olá, meu nome é Edivan, sou aluno da ETEC José Rocha Mendes e esse é um espaço dedicado à área de responsabilidade social dentro da nossa 34ª CIPAT. Hoje apresentamos o Bem da Madrugada. O Bem da Madrugada é um projeto social criado em São Paulo e que há muitos anos vem doando tempo, amor, carinho e atenção às pessoas em situação de rua pela região central da cidade.
Atualmente, o coletivo realiza encontros às quintas-feiras em algumas cidades pelo estado, como Campinas, Guarulhos, Barueri e também na região da Baixada Santista. Outras capitais do Brasil já estão recebendo suas edições, como Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e muitas outras. O BEI vem crescendo cada vez mais, inclusive cruzando as fronteiras em direção a Buenos Aires. Deixamos na descrição do vídeo as redes sociais do Bem da Madrugada, onde você encontra toda a programação, descobre se o Bem da Madrugada já chegou à sua cidade e conhece um pouco mais sobre esse lindo projeto. Muito obrigado. Chegamos ao fim da nossa CIPAT News. Espero que tenham gostado do conteúdo abordado e elaborado pensando em vocês. Fico por aqui e até breve. Não se esqueça de ativar o sininho e seguir nosso canal. Logo voltaremos com mais conteúdo para vocês e não se esqueça de seguir nosso Facebook e Instagram. Obrigado.